Quais os investimentos isentos de imposto de renda? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, se inscrevam aí no canal e me sigam também no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia. Bom, então vamos começar aqui o tema da live, tá? Quais são os investimentos que são isentos de imposto de renda? Primeiro, só para passar aqui bem rápido, imposto de renda é o imposto que a gente paga sobre ganho de capital, tá certo? Então, obviamente, né, já que nossos investimentos vão nos dar lucro, o governo não ia querer ficar sem a parte dele, né? Então a gente acaba tendo que pagar o imposto sobre esses rendimentos, tá certo? Na maioria dos investimentos de renda fixa, tá? Praticamente todos na realidade, ele é retido na fonte. Então você não precisa se preocupar em pagar esse imposto por conta própria. Na renda variável, muitas vezes é você que tem que ir lá e gerar o DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, para poder pagar. Você que tem que fazer o cálculo e pagar esse imposto até o último dia útil do mês subsequente à operação onde você teve lucro, tá certo? Então, a gente chega aqui no segundo ponto, que é a questão das diferenças de rentabilidade. A gente tem a rentabilidade bruta ou nominal, que é aquela rentabilidade que todo mundo divulga, né? Que é a que sai nas revistas, que é a que sai quando o seu assessor te liga lá para oferecer um investimento, normalmente ele está te mostrando a rentabilidade bruta, que é aquela que não teve nenhum desconto ainda nem de taxa e nem de imposto. E aí a gente vem para a rentabilidade líquida, que é a rentabilidade bruta, depois que a gente desconta as taxas, né, de administração, esse tipo de coisa, ou outras taxas, e os impostos de renda. E é aí que é uma coisa interessante, porque existem alguns investimentos que são isentos de imposto de renda, que são justamente os que eu vou falar agora, tá certo? E quando você vai comparar a rentabilidade, você tem que tomar muito cuidado para não comparar a rentabilidade bruta, porque muitas vezes vocês vão encontrar dois investimentos onde a rentabilidade bruta de um parece ser superior no primeiro momento, mas quando você vai fazer o cálculo da rentabilidade líquida, de repente se esse outro aqui é isento de imposto de renda, quando descontar o imposto do primeiro, ele pode ficar com a rentabilidade líquida abaixo, tá? E a rentabilidade líquida é a que vai para o seu bolso. Então você tem que sempre fazer o cálculo da rentabilidade líquida. Então você tem que saber quais são os investimentos que não pagam imposto ou em que condições eles podem não pagar imposto, porque você ter uma eficiência tributária na sua carteira é uma coisa importantíssima, tá? Se vocês estiverem me ouvindo bem aí, mandem um joinha, quem puder apertar o coraçãozinho aí também, só para avisar a galera, tá? Bom, vamos lá. Eu vou primeiro falar dos investimentos de renda fixa e depois os de renda variável. Na renda fixa, o primeiro investimento aí isento de imposto de renda, né? Nossa famosa poupança, tá? Para quem não sabe, a poupança é isenta de imposto de renda, então o rendimento que ela paga é líquido, mas se não fosse também, pelo amor de Deus, né? Já é um um rendimento mequetrefe ali. Então, se a gente ainda tivesse que pagar imposto de renda sobre ele, ia ser uma situação bem complicada, né? Acho que ninguém ia querer investir nesse troço, mas a poupança, ela é isenta de imposto de renda, tá? Para quem não sabia. Aí, além da poupança, você vai ter as LCIs e LCAs, né? As letras de crédito imobiliárias e as letras de crédito do agronegócio. Então, são dois investimentos da renda fixa que estão entre alguns dos melhores, assim, onde normalmente você tem esses investimentos em muitas carteiras. Ambos são isentos de imposto de renda, tá? Então, muitas vezes, quando vocês forem comprar investimento de renda fixa, que vocês verem na corretora, por exemplo, sei lá, um CDB entregando 105% do CDI, aí no mesmo prazo, às vezes, uma LCI entregando 98%. Às vezes, quando você faz o cálculo da renda, do rendimento líquido, essa LCI vai ficar maior, porque às vezes você vai descontar o imposto de renda do CDB, ele passa a entregar 96%, talvez, ou 95% do CDI. Tá? Então, sempre lembrem de fazer isso. Muitas corretoras já apresentam a rentabilidade líquida, mas algumas não. Então, às vezes, você que tem que fazer essa conta, tá? E aí, além das LCs e LCAs, você tem os CRIs e CRAs, que são os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio, que não é tão similar assim às LCs e LCAs. LCs e LCAs você empresta dinheiro para o banco e o banco vai financiar o setor imobiliário do agronegócio. No CRI e CRA você compra um fluxo de recebimentos futuros. Tá? Então tem alguma empresa ali que tem um imóvel que está com um contrato que vai pagar aluguel ali por 10 anos, essa empresa quer antecipar esse dinheiro e ela contrata uma securitizadora que emite um título, né, um CRI, por exemplo, vende no mercado, arrecada dinheiro com a gente, né, os investidores que compramos eles, antecipa esse dinheiro lá para a empresa e a partir de agora esses recebimentos que essa empresa receberia dos inquilinos lá dos imóveis dela passam a ser entregues aos investidores, tá? A nós que compramos os CRIs e CRAs. Tá? Então esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Legal. E aí, só que aí é um investimento mais arriscado, né? Não é muito tema aqui, mas eu acho legal falar porque senão a pessoa se empolga, vou comprar esse porque é isento de imposto. CRI e CRA não são protegidos pelo FGC.
tá? Então você tem que fazer uma análise mais criteriosa para poder investir neles, caso você queira. Eu vou até explicar em seguida, já que a gente está falando disso, uma forma legal aí, caso você queira tê-los na carteira. Além disso, nós temos as debêntures incentivadas, tá? Porque as debêntures normais não são isentas de imposto de renda, mas as incentivadas são, que são debêntures emitidas por algumas empresas aí de setores que o governo está querendo dar algum tipo de incentivo. Então, ele isenta o pagamento de imposto de renda dessas debêntures, tá? Então, vão estar entre os investimentos mais rentáveis ali da renda fixa e também mais arriscados. Debêntures também não são protegidas pelo FGC, tá certo? Então, nossa, minha esposa, a gente adotou um gatinho e ele tá pirando aqui com o fio do ventilador, tá travando uma batalha aqui mortal. Sim. Então, essas debêntures incentivadas, elas não vão pagar imposto, tá? E elas não são protegidas pelo FGC e você precisa saber analisar bem empresas se você quiser investir em debêntures, já que se você investir numa debênture só pela rentabilidade, for uma debênture de uma empresa ali que está mal das pernas, você pode se lascar e não receber seu dinheiro de volta, tá certo? E normalmente as debêntures são caras e têm prazos longos. Então, até aproveitando aqui, se você quer investir em debêntures, uma forma inteligente de fazer isso seria você investir através de fundos de debêntures incentivados. Então você tem fundos de investimento que vão justamente selecionar, na visão deles, as melhores debêntures incentivadas do mercado e investir nelas, tá certo? E aí a gente acaba tendo essa vantagem aí de ter um profissional que vai fazer a escolha por nós e tem ali que tem a diversificação, né? Nós não conseguiríamos diversificar sozinhos nessa quantidade de ativos e ainda tem a questão da liquidez, porque as debêntures, elas normalmente têm prazos longos e você não pode vendê-las antes do prazo. Se você comprar através de um fundo de investimento que investe em debêntures incentivadas, você pode simplesmente sair do fundo na hora que você quiser, vender sua cota, tá certo? Debêntures incentivadas, então, vocês podem investir através de fundos de debêntures incentivadas, que acaba sendo uma coisa mais interessante, tá? E agora, quando a gente passa para renda variável, quais são os investimentos isentos de imposto de renda? O primeiro deles, que eu queria falar, são os fundos imobiliários, tá? Só que eles são isentos em determinadas situações, que é basicamente os rendimentos deles mensais são isentos de imposto de renda. Então, se você tem um fundo imobiliário, eles normalmente pagam rendimentos todo mês, pode ser de aluguéis ou de outras fontes aí de renda que eles têm, e esses rendimentos são isentos, tá certo? Então, eles caem na sua conta líquido, pode usar à vontade, você não vai ter que pagar imposto sobre eles. Mas, em compensação, se você vender uma cota de fundo imobiliário com lucro, aí você vai pagar 20% de imposto sobre essa cota, uma alíquota fixa, tá certo? Você não tem nenhuma outra faixa de isenção. Então, fundos imobiliários são sensacionais para quem pensa apenas na renda deles, tá? A pessoa quer montar uma carteira de fundos imobiliários para só ganhar aquela renda mensal, essa renda vai ser isenta de imposto de renda, então, bem interessante. Aí, além dos fundos imobiliários, e só um adendo, existem os fundos imobiliários de papel, que são fundos que basicamente investem em LCIs, em CRIs. Então essa que era a situação que eu falei. Para quem quer ter CRIs na carteira, por exemplo, talvez seja mais vantajoso você investir através de fundos imobiliários de papel. Porque aí você vai ter uma empresa profissional que vai estar fazendo a seleção dos CRIs para você, você diversifica e ainda vai ganhar esses rendimentos aí mensais isentos de imposto de renda. Então eu acho que para a maioria dos investidores pessoas físicas convencionais, você faria bem investindo dessa forma, ao invés de ter que ser você lá analisando ou ter que ter um patrimônio gigantesco para você conseguir diversificar entre vários CRIs, porque eles normalmente são caros, tá certo? Bom, então seguindo adiante, a gente tem as ações. Tá? Ações, elas possuem os dividendos isentos de imposto de renda. Então, as ações, como muitos conhecem aqui, pagam proventos, que são benefícios aos acionistas. O mais famoso dos proventos são os dividendos, e os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, quando a gente recebe dividendos das ações, o dinheiro cai limpo na nossa conta da corretora, pode usar à vontade, também não precisa pagar imposto. E as ações, normalmente, né, quando você vende ações com lucro, você pagaria uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre esse lucro. Só que se você vender menos de 20 mil reais, aí você não vai pagar esse imposto. Então você tem um limite de isenção para as ações, onde se você vender 19.999, na verdade 20 mil, né, você não vai pagar imposto. Tá? Você pode ter investido 100 reais na ação, essa ação valorizou até 20 mil reais, se você vender esses 20 mil reais, você não paga um centavo de imposto. Agora, se você vender um centavo a mais, aí você já vai pagar imposto sobre todo o rendimento. Tá? Então, é uma coisa interessante vocês terem essa visão, porque, olha que interessante, né? Se vocês montam uma carteira previdenciária com uma grande parte em ações, vocês vão ter duas fontes de renda isenta de imposto. Tanto os dividendos que essas ações vão ficar pagando para vocês aí com uma certa frequência,
quanto a própria venda das ações com isenção, né? Então, se você tem ali um capital muito grande de ações, você pode ter uma parte da sua renda vindo dos dividendos e outra parte de vendas programadas aí que você faz mensalmente, bimestralmente, sei lá, trimestralmente, entendeu? Desde que fique abaixo desse valor aí de 20 mil reais. O ideal seria mensal mesmo, né? Dependendo aí do padrão de vida da pessoa, porque aí você não pagaria imposto sobre isso também, tá? Então, essa é uma coisa bem legal, galera. Eu acho que até vale a pena ressaltar. Uma pessoa que tenha, sei lá, 2 milhões em ações e essas ações pagam mais ou menos 0,5% ao mês, essa pessoa conseguiria tirar ao mês assim, na média, né? Porque elas não pagam normalmente mensal. Essa pessoa conseguiria tirar mais ou menos 10 mil reais, tá? De rendimento, né? De renda mensal ali vitalícia. Se essa pessoa tivesse esses mesmos 2 milhões em um fundo de ação, o que aconteceria? Se ela quisesse vender 10 mil reais por mês em cotas, ela iria vender 10 mil reais, só que ela teria que pagar ali o 15% de imposto de renda. Ela teria só 8.500. Então ela passaria a ter que vender aproximadamente ali uns 11.500 por mês só para poder ter o mesmo rendimento. Ou seja, né, dependendo da rentabilidade, pode ser que esteja naquele limiar que vai fazer com que o patrimônio vá caindo, porque ela está tirando às vezes um rendimento maior do que a valorização da cota. Talvez tenha ficado um pouco complexo, mas depois aí quando vocês estudarem um pouco mais essa questão de eficiência tributária de carteira, acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender isso. Mas para quem já tem um pouco mais de noção, acho que é legal você já começar a pensar na dinâmica da carteira também quando chegar lá no final, tá? Então, ações, dividendos isentos e vendas abaixo de 20 mil reais também. E aí a gente tem os ativos do exterior, então eu acho uma coisa bem interessante também, porque lá fora você tem 35 mil reais de isenção para vendas mensais, tá certo? Então, se você vender até 35 mil reais por mês, tanto de stocks, né, que são as ações americanas, dos REITs, que são os primos ali dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, ou dos ETFs americanos, você não paga imposto, tá? 35 mil reais por mês. Então, também é uma renda bem interessante. É outra coisa que vale a pena, porque, de novo citando, né, se você tem uma carteira de renda fixa, você sempre vai ter que estar preocupado com essa questão do imposto de renda, tá? E como o rendimento da renda fixa tende a ser mais baixo, você às vezes tem que fazer os malabarismos ali para conseguir tentar manter um rendimento saudável, né, para você retirar aquele viver, pagar o seu padrão de vida, ao mesmo tempo deixar o dinheiro da inflação lá para você não começar a corroer o principal, tá? E aí tentar viver com aquilo lá. Então, quando você já tem de repente ações ou ativos no exterior, você tem esses limites de isenção, mais a renda de dividendos isenta, né, no caso de ações e no caso de fundos imobiliários. As ações do exterior são descontados imposto de renda nos dividendos, tá? Para quem não sabe, é cobrado 30% já de alíquota de imposto de renda que já é retido na fonte. Então, na hora que ela te paga o dividendo, esse imposto já foi retirado, então você não precisa se preocupar com isso, tá? É por isso que muitas empresas no exterior, ao invés de pagarem dividendos, elas preferem muitas vezes fazer outros tipos de ações, né? Que seria, por exemplo, recompra de ações. Que aí a empresa vai lá com esse dinheiro, ao invés de ela pagar dividendos que vão ser tributados, ela prefere recomprar as próprias ações, fazendo com que existam menos ações agora no mercado e as que existem tendam a se valorizar. Então ela faz uma forma indireta de nos pagar um tipo de provento, que é a valorização das nossas ações. Porque aí a gente tem esses limites de isenção, por exemplo, que a gente vai lá e vende e não paga esse imposto, né, que a gente pagaria se ela pagasse vários dividendos. Então, se vocês forem ver o dividend yield de ações americanas, vocês vão ver que é muito mais baixo, às vezes, do que o de empresas brasileiras. Mas, em compensação, elas tendem a valorizar mais por causa disso. As empresas muitas vezes preferem reter os lucros para reinvestir ou para fazer esse tipo de ação, como eu falei para vocês, de recompra de ação, esse tipo de coisa, tá certo? Então, pessoal, esses são os investimentos que são isentos de imposto de renda. Recapitulando, na renda fixa a gente tem a poupança isenta de imposto de renda, LCIs e LCAs também isentos, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda. Na renda variável, nós temos os rendimentos de fundos imobiliários, né, os rendimentos mensais são isentos de imposto de renda também. A venda de cota de fundo imobiliário você paga imposto, tá? Não é isento. Nas ações você tem os dividendos, são isentos de imposto de renda, e você tem um limite de vendas de até 20 mil reais isento de imposto de renda também. Acima disso, você tem que pagar imposto. E nos ativos no exterior, os dividendos são tributados, né, em 30%, mas você tem um limite de 35 mil reais para vender por mês, onde você tem isenção total de imposto e não vai pagar sobre isso. Beleza? Valeu, galera, boa noite, e amanhã a gente retoma aí com algum outro assunto.